Oi, meu nome é Agnes e este é o Tamanho Grande. Vamos falar sobre gordofobia. Hoje eu tenho uma convidada super especial aqui comigo, a Helena. Aí, Porque a gente vai falar sobre gordofobia na infância. Se você acompanha esse canal, você sabe que eu faço um processo de democratização do conhecimento científico a partir da minha pesquisa de doutorado, que é o Peso e a Mídia, uma autoetnografia da gordofobia sob o olhar da complexidade. Esse processo, eu falo não só da tese, mas dos desdobramentos que ela teve, enfim, das metodologias, epistemologias. O vídeo anterior foi justamente sobre isso, falando sobre a autoetnografia, que foi um dos métodos que eu apliquei na pesquisa para poder desenvolvê-la. E aí, justamente falando sobre a autoetnografia, eu trago a minha própria história de vida, as minhas próprias experiências, as minhas próprias vivências, para colocar no universo da análise científica, né? Então, justamente por isso, hoje eu quero trazer essa parte que fala justamente da infância. Como foi ser uma criança gorda, como foi ser hostilizada pela gordofobia, né, ter sofrido gordofobia nos meus primeiros anos de noção do meu corpo, de quem eu era e do que aconteceu comigo e de como isso balizou a minha vida depois. Então, vou fazer uma leitura, a Helena vai aqui acompanhar e depois a gente vai, ou durante, a gente vai comentar um pouquinho, tá bem? Vamos lá. Eu me dei conta de que eu era tratada de forma diferente por causa do tamanho do meu corpo quando eu tinha 7 anos. Foi no caminho da escola que eu fazia diariamente com outros coleguinhas de turma. Eles eram irmãos, um menino de quem eu queria ser namoradinha e uma menina com quem eu brincava durante os intervalos e depois das aulas. Um dia, eles me contaram que entre a turma meu apelido era Galera, porque meu tamanho valia por muitas crianças. Se eu forçar minhas lembranças, acho que nem era chamada assim, pois na escola ninguém nunca se dirigiu a mim dessa forma. Ao contar, eles fizeram um gesto, abrindo os braços e girando ao redor do corpo e riram. Eu ri também, sem ter consciência do que aquilo significava ao certo, mas percebendo o tom pejorativo e jocoso da fala daqueles dois. Eu não tinha nenhum mecanismo de defesa para me posicionar naquele momento. Apenas absorvi o insulto, que veio em forma de piada, e segui o caminho, ainda com eles, apesar do nó na garganta. Ali houve um despertar, e tudo que veio depois passou a ser medido pela régua do preconceito, que foi vivenciado em silêncio até recentemente, há 2 ou 3 anos, quando uma série de fatores me fizeram ter a consciência de que meu corpo não é, nem nunca foi, inadequado. No entanto, por não ser um corpo magro, parece que está autorizado a ser invadido e rechaçado publicamente. Tudo bem aí? Tá prestando atenção? O que você achou? Você acha que é legal as pessoas tirarem sarro por conta do corpo do outro? Né? Se a pessoa é gorda, não tem problema, né? já fez isso com a minha amiguinha e eu defendi ela. Muito bem, né? Porque cada pessoa tem o corpo que tem, né? Não é um problema. Eu lembro que eu fiquei bastante tempo pensando no que tinha acontecido comigo, mas não contei para ninguém a história ao chegar em casa. Não falei com a minha mãe, nem com meu pai, e não há certeza sobre o porquê de eu ter agido dessa forma, uma vez que foi somente na pré-adolescência que os dois disseram que ser uma pessoa gorda era ruim. Na infância, aparentemente era uma coisa boa. Minha avó paterna, com quem eu sempre me pareci, com quem eu tenho memórias agradáveis, a avó Isolete. Durante essa época da minha vida, sempre fez questão de dizer o quanto admirava a neta rechonchuda, com quase todas as ocasiões em que nos encontrávamos. Mas não havia um tratamento diferenciado por esse motivo. Entretanto, palavras como forte, fortinha no diminutivo eram usadas no lugar de gorda, que parecia ser uma palavra proibida. E embora elogiada pela minha avó, minha forma física começou a ser pontuada por outros parentes, aparentemente sem juízo de valor. A lucidez adquirida ao longo dos anos, no entanto, não permite que eu acredite nessa isenção. Nessa fase, meu sonho de menina era ser bailarina. Você sabia que a Tia queria ser bailarina? Queria ser bailarina. Gostava de dançar, fazia aulas e queria ser uma paquita.
Nome dado às assistentes de palco da Xuxa. Quem nunca quis ser Paquita, né, gente? Apresentadora de televisão infantil, que àquela altura era um sucesso internacional entre as crianças. A exemplo da apresentadora Xuxa, as Paquitas eram loiras e tinham olhos claros. Mas apesar disso, eu não me via de forma alguma diferente delas. Tinha certeza que conseguiria realizar meu sonho. Afinal, todo e qualquer lugar era um lugar de praticar os passos de dança e eu sempre organizava performances para ser apresentadas aos meus pais, aos meus tios, vivia fazendo shows. Eu tinha uma tia que me levava aos sábados para ver em seus ensaios de dança contemporânea. Ficava no cantinho do estúdio e imitava os seus passos. Fazia isso em casa também, achava lindo. Um dia, no entanto, a televisão estava exibindo Fantasia, a animação dos estúdios Disney. Em um determinado momento, alguém que eu não consigo me lembrar quem, apontou para a tela e disse: "Olha lá você!" O que eu vi na TV, no entanto, numa percepção contemporânea, foi a primeira desconstrução dos sonhos que eu nutria. A revelação de que não, eu não era igual uma Paquita e por isso nunca seria uma. Na tela estavam os hipopótamos dançantes da sequência de A Dança das Horas. E em mim a ficha tinha caído, e eu não. E eu era, então, uma coisa repulsiva e risível. Um hipopótamo, um grande e gordo hipopótamo, um desajeitado e sempre úmido hipopótamo, de patas grossas e vestido de tutu, parecia tão inadequado ser posto para dançar balé e gerava tanto conflito estético quanto uma porca ser a grande protagonista feminina, vaidosa e idolatrada de um grupo de amigos como representado nos Muppets, pela Miss Piggy. Nesse momento, o contexto histórico e social faz toda a diferença. Hoje, quando as pautas progressistas que tratam sobre diversidade e representatividade se fazem tão presentes nos mais variados campos de discussão, tais personagens poderiam até ser vistos de forma positiva, mas naquele momento eram dados ao riso. Da mesma forma, quando alguém me chamava de Miss Piggy e eu chorava escondida no quarto, querendo nunca mais ver um episódio de Muppets na vida. Bom, esse é o trecho que fala da infância, né, na tese O Peso e a Mídia, uma autoetnografia da gordofobia, e que eu trago um pouco das experiências que eu me recordo no momento de construção da minha imagem corporal, o quanto a gordofobia marcou esse meu entendimento de mundo, de universo. E aí a Helena tá aqui, ela que assiste um monte de desenho, né, e tem uns desenhos diferentes hoje, diferentes desses que a gente assistia aí na década de 80, na década de 90, que falam justamente sobre o respeito, né, Helena? A diferença, as diversidades ao corpo e ao espaço do outro, né? O que você tem a dizer sobre isso? Não sei. Não sabe? O que é importante nesse contexto? Se a gente tem um amiguinho diferente, o que a gente faz com ele? Mas se vir alguma pessoa e vir assim, de um bar do outro, a gente pode até defender, se a gente for amigo de verdade. Pode e deve defender, né? A gente não pode permitir que as pessoas zombem umas das outras, não é verdade? Então a gente entende, né, começa a entender a importância das representações midiáticas dos corpos e de como elas lidam com as pessoas e de como elas representam as pessoas e de como elas estimulam, né, numa geração que vive ligada no computador, que vive ligada na televisão, é tablet, é celular pra tudo, né, Helena? Você não desgruda, agora ela tem o celular dela, liga pra vovó, pro vovô, pra tia Gui, mas não desgruda, vê desenho o tempo todo, vê filme o tempo todo, e nós também estávamos submetidos na nossa geração, no caso na televisão, né? Enquanto os produtos midiáticos estiverem aí para rechaçar os corpos e para diminuir os corpos e para tentar conformar os corpos, a sociedade vai continuar repetindo esse padrão. Mas quando a gente tem outros exemplos, outras formas de lidar, principalmente num contexto
tão intensamente midiático, e agora que a gente está confinado, a gente consome muito mais, né? Produto de mídia. A gente vê mais filme, vê mais novela, vê, né, mais desenho. E aí a gente passa com outros exemplos, né, com outras formas, com outros conteúdos midiáticos, a repensar também o nosso papel social e o papel social de interação com outras pessoas. Então, muito obrigada para você que ficou aqui e assistiu esse vídeo meu com a Helena de Laço, né? E até o próximo. Obrigada. Tchau. Tchau.